Many of you wrote us about our interview describing a recent Pew poll, a poll that found a large gap between what scientists believe and what the public believes. Scientists have rejuvenated the skin cells taken from a 53-year-old woman, making them equivalent to those of a 23-year-old. Harvard scientist David Sinclair has spent the last 20 years working to defy aging. On the campus of the National University of Singapore, Professor Helen Zhao and a team of researchers say artificial intelligence is letting them see, well, a version of our thoughts. Ei você, cara telespectador, já se perguntou por que quando os cientistas afirmam algo, eles passam tanta credibilidade e respeito? Bom, isso vai se dever à própria natureza da ciência, que é um campo da natureza humana dedicado à construção de conhecimentos sistemáticos e seguros sobre fenômenos do mundo. Em outras palavras, conhecimentos sólidos e bem fundados que buscam ao máximo se aproximar de fatos. Em geral, a gente pode dizer que o principal objetivo da ciência é explicar para o homem o mundo que o rodeia, o motivo das coisas, além também de servir como um meio para exercer um controle sobre a natureza, prever também fenômenos e situações. Bom, para isso existe uma série de processos que ajudam a ciência a atingir esse seu objetivo. E dentre eles, sendo o principal, o método científico, que consiste em uma série de procedimentos com etapas lógicas que devem ser percorridas na busca de solução para o problema proposto ali naquele momento. Após suas investigações por meios de métodos, os cientistas então elaboram as ditas leis e teorias científicas, e essas tratam-se de fenômenos regulares e com padrões, estabelecendo os fatores de causa e efeito. A exemplo de leis científicas, a gente tem a lei da gravitação universal, as leis de Newton e também as leis planetárias de Kepler. Vale a pena relembrar também que, embora a ciência se proponha a trazer conhecimentos precisos, coerentes e abrangentes, nem toda afirmação científica é absoluta ou irrefutável. Em diversos casos, ideias consideradas factuais já foram derrubadas, e como exemplo disso era a ideia de que a Terra seria o centro do universo, que foi eventualmente refutada pela afirmação de que a Terra gira em torno do Sol. Essas e outras reflexões a respeito da ciência e do estudo do conhecimento caracterizam um campo da filosofia chamado epistemologia. Apesar de pensadores como Descartes, John Locke e Immanuel Kant terem trazido importantes contribuições para a epistemologia, foi a partir do século XIX, com as discussões de William Gwenville e John Stuart Mill, que essa área recebeu tanto destaque. Dentre os filósofos que estudavam conhecimento, uma figura de destaque foi Gaston Bachelard. Ele nasceu em 1884 em uma família humilde e se formou em Física e Química antes de começar a estudar filosofia. Em 1928, ele publicou uma de suas primeiras teses, chamada Ensaios sobre o Conhecimento Aproximado e Estudo sobre a Evolução de um Problema de Física, a Propagação Térmica dos Sólidos. No ano de 1930, começou a dar aulas em faculdades e em 1958 tornou-se membro da Academia Real de Ciências, Letras e Belas Artes da Bélgica. Em geral, Gaston se destacou por ressaltar a importância do estudo da história da ciência como uma maneira de se estudar a racionalidade, e assim, a atividade científica passou a ser entendida como parte de um processo histórico amplo e de caráter social. Em sua tese, Bachelard apresenta o conceito de obstáculo epistemológico, que seria uma série de preceitos, conceitos, conflitos e metodologias que já estavam estabelecidos e incrustados na ciência. E muitas vezes esses conflitos e conceitos estavam relacionados com os hábitos socioculturais da época em que foram desenvolvidos. Em outras palavras, tudo isso acabava de certa forma atrasando a ciência. Então, para o Bachelard, quando esses obstáculos epistemológicos eram superados e a ciência se desenvolvia, ocorria um fenômeno conhecido como ruptura epistemológica. Segundo o filósofo, a ciência progrediria por rupturas epistemológicas, que acontece quando esses obstáculos epistemológicos, ou seja, os preceitos e as tradições vigentes são rompidos, são superados. Em outras palavras, a ciência avança por saltos ao recusar os métodos e conclusões da pesquisa anterior.
Além dos clássicos exemplos do desenvolvimento da física quântica e da teoria da relatividade, que formularam uma nova maneira de se compreender o espaço e tempo como resposta aos obstáculos representados pela física newtoniana, outros interessantes exemplos de rupturas epistemológicas podem ser observados nas seguintes ocasiões. Na teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin, que ia contra grande parte das convenções sociais e religiosas da época, já que ele afirmava que a vida na Terra não veio da criação de um ser superior, mas sim que ela evoluiu ao longo do tempo, se adaptando ao meio em que vivia. Outro famigerado exemplo é o desenvolvimento das geometrias não euclidianas, que eram basicamente novas formas de se entender a geometria que abalavam as concepções já estabelecidas na matemática clássica, modificando até mesmo as formas com que os espaços geográficos eram pensados. Nesse caso, a relação entre rupturas epistemológicas e essas novas geometrias são evidenciadas pela frase de um matemático francês, que afirmou que não existe geometria mais correta que outra, apenas uma mais cômoda. Em outras palavras, as novas formas de geometria não vieram para substituir a euclidiana, a original, entre aspas, e sim como um complemento, uma evolução, enquanto a euclidiana seria o ponto de partida. Além de tudo isso que foi citado, o Bachelard destacou ainda a importância da imaginação e da criatividade como elementos muito importantes para a prática da atividade científica, dizendo que o conhecimento científico vinha tanto da reflexão e da racionalidade, quanto das experiências do indivíduo, que eram sempre precedidos de conhecimento intelectual. Em outras palavras, o autor propunha uma certa conciliação entre o racionalismo, que era uma vertente filosófica que pregava que o conhecimento vinha a partir do estudo, e do empirismo, que era outra vertente que pregava que o conhecimento era proveniente das experiências do indivíduo. Outro filósofo de grande importância para o ramo da epistemologia foi o físico e filósofo da ciência Thomas Kuhn. Ele nasceu em 1922 nos Estados Unidos, no estado de Ohio, e ele se formou na Universidade de Harvard no curso de Física, onde recebeu o título de mestre e doutor. E mesmo que ele não tenha tido uma formação em história e filosofia, ele se tornou, como dito anteriormente, um dos principais historiadores e filósofos da ciência. Assim como Bachelard, as suas teorias se desenvolveram usando de base a história da ciência, e ele ia, de certa forma, em contramão ao pensamento da época, porque ele dizia que a ciência não era algo objetivo, e sim subjetivo. Em outras palavras, a ciência é debatível, ela está sujeita aos debates do meio social e dos interesses da comunidade que a desenvolveram. Uma de suas obras de destaque foi o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de 1962, onde sustentou a tese de que a ciência é historicamente orientada e se desenvolve com o tempo a partir da aceitação de teorias e conceitos por parte da comunidade científica. Em outras palavras, a ciência não seria um processo linear, mas sim como uma sucessão de paradigmas que se confrontam entre si. Em determinado momento, o paradigma se altera, provocando uma revolução que abre caminho para um novo tipo de conhecimento científico. A exemplo disso, temos a passagem da física clássica para a física quântica. De acordo com a ciência historicamente orientada, a ciência se desenvolveria seguindo as seguintes etapas. Na primeira, é adotado um paradigma e o amadurecimento de uma determinada ciência. Na segunda parte, conhecida como ciência normal, acontece de uma determinada ideia se desenvolver dentro de um paradigma que foi aceito pela maior parte da comunidade científica. A terceira etapa, também conhecida como ciência extraordinária, surge num momento de crise de um paradigma, quando os cientistas notam que ele tem alguma incoerência, alguma anomalia, algo estranho. Nesse momento, eles começam a pensar em uma nova forma de ciência, numa nova ideia, que ela vai questionar os fundamentos e pressupostos da ciência anterior, ou seja, eles vão propor um novo paradigma. A quarta e última etapa é a ciência revolucionária, e aqui, enfim, ocorre a criação de um novo paradigma.
As mudanças descritas por Thomas Kuhn podem ser observadas no mundo científico até os dias atuais, que recebem constantemente novos paradigmas e preceitos que se consolidam como ciência normal. Dentre esses, podemos citar, por exemplo, a complexidade, a variabilidade e instabilidade, o relacionamento e a intersubjetividade. Sendo a complexidade, ao invés de ser vista como algo simples, a natureza e suas forças começam a ser vistas como algo complexo a partir do período da ciência pós-moderna. Variabilidade e instabilidade. Ao invés de estabilidade e uniformidade, proporcionada por leis naturais, é assumida a existência de leis distintas para as diferentes áreas de nossa realidade. Relacionamento. Ao invés de analisar as partes separadas em isolamento como proposto pelo método científico, valoriza-se a perspectiva da relação entre elas, de que forma os mais variados elementos interagem entre si para compor a nossa realidade. Intersubjetividade. Em vez da objetividade, a separação entre o objeto e o observador, entende-se que determinado objeto de estudo pode ser influenciado pelos observadores que conduzem a experiência. Essas e outras reflexões a respeito da ciência e do estudo do conhecimento caracterizam o campo da filosofia da ciência, ou o termo mais utilizado, epistemologia. Caracterizam... Eita, errei. Nossa, que fedor!